E para dar sequência, eu quero chamar agora o Luiz, de novo, né, o Luiz de Gestão para Pequenos, que ele vai fazer a nossa próxima palestra. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer, é que se você é louco de ser empresário, porque existem 1 milhão de motivos para você não seguir adiante. Quando você coloca o pé na empresa, na segunda-feira de manhã, você já recebe a notícia que seu cliente ligou insatisfeito, o seu fornecedor vai atrasar, que o banco não vai dar aquele empréstimo que você queria, que a economia vai mal, a política é caótica, e o seu funcionário está desmotivado e está pedindo aumento. Mas tem um grande motivo que faz você seguir adiante. E esse motivo basta para você, e é por isso que você segue adiante. Ser empresário é libertador. Eu já fui CLT e hoje eu empreendo, mas empreender não é só ser empresário. O funcionário que empreende, ele se transforma. A jornada empreendedora é sensacional. Porque quando você empreende, você começa a virar vendedor, igual o Guima disse. Você começa a olhar para o todo, em vez de olhar só para uma pequena parte. Então empreender é espetacular. E eu queria convidar todos a experimentar essa maravilha que é empreender. É difícil, não tem glória, não tem requinte, não tem glamour. Empreender não tem nada disso, tem muita gente que acha que é. Isso fica lá na capa da exame. Na capa da exame é assim, aquele pessoal, tudo bonitão e tal. Mas empreender não tem glamour nenhum, não tem estabilidade, mas vale muito a pena. E eu tenho certeza que quem empreende sabe do que eu tô falando, porque é libertador. E o mundo hoje, ele muda muito rápido. E eu fico abismado de ver algumas pessoas que viram pra mim e falam assim: não, mas eu sou resistente à mudança. Você é louco. Se você é resistente à mudança, se você não quer mudar, alguém vai mudar no seu lugar e você vai ficar pra trás. Existem 3 tipos de pessoas: aquelas que são resistentes a mudanças, aquelas que aceitam bem as mudanças, mas aquelas que eu acho mais interessante são aquelas que correm atrás das mudanças. As pessoas que correm atrás das mudanças, elas fazem diferente. As pessoas, elas buscam a inovação, elas buscam fazer diferente, não fica sentado esperando a economia melhorar, não fica esperando as coisas mudarem. Mas empreender é realmente muito, muito complicado, porque existem vários eus dentro de nós, vários eus. E antes de explicar os 3 eus que existem do empreendedor, eu queria fazer um paralelo. Queria perguntar aqui, alguém que já tentou fazer dieta? Alguém já tentou fazer dieta? Não tentou fazer dieta, né? Eu queria falar que tem 2 eus dentro de você, e aí tem muitas vezes você não consegue porque esses 2 eus estão um pouco conflitantes. Eu vou chamar de eu gordo, que é aquele cara mais bon vivant, aquele cara que adora uma lasanha, adora uma batata frita, adora um bolo de cenoura com caldo de chocolate, sabe? Aquele cara que é mais relaxado e gosta de curtir as coisas boas da vida. E tem também o eu magro. O eu magro é aquele cara fitness, que ele acorda segunda-feira de manhã no pique. Que é cara que gosta de fazer uma caminhada, que as palavras que ele emprega são palavras de ordem, de disciplina, de organização. E isso são os 2 eus que existem dentro de você. Aí vamos supor que você está querendo perder uma pochete, eu estou precisando perder aqui, querendo fazer, diminuir um pouco a minha barriga. E aí eu faço um planejamento para mim. E o meu planejamento é o seguinte: vou rodar o PDCA para mim mesmo. Vou fazer o seguinte: olha, eu vou acordar, vou começar a segunda. Essa semana não, quarta-feira é ruim. Vou começar na segunda-feira. Segunda-feira eu vou acordar 5h30 da manhã. Eu vou correr durante 5 quilômetros. Depois eu chego em casa, mais ou menos lá para 6h30, eu já consegui estar de banho tomado. Já tomo aquele café da manhã com aquele iogurte desnatado. É uma delícia, né? E aquela torradinha integral. E sem nada. Esse vai ser meu café da manhã. E depois, durante o dia, eu vou me alimentar de 3 em 3 horas, comendo barrinhas de proteína e barrinhas de cereais. Assim vai ser a minha rotina. E esse é o que eu programei para fazer. Chega segunda-feira de manhã, eu acordo 5h30, vou fazer o meu Cooper, sigo todo o planejamento conforme previsto. Mas aí quando chego à noite, eu subo na balança 1 quilo a menos. Pô, eu fico em êxtase. Pô, daqui 3 meses eu tô correndo uma maratona.
Sabe, se continuar aí, por que não? Pô, em um dia eu perdi 1 quilo, é isso que eu vou seguir em frente. E aí eu fico nesse êxtase e na terça-feira eu já acordo animado. Terça-feira, mesma rotina, vou lá, subo na balança, meio quilo a menos. Pô, legal, tá legal ainda, pô, 2 dias, 1,5 kg eu perdi, sensacional. Na quarta-feira, se repete o processo, eu acordo, dessa vez eu até acelero um pouco mais na corrida, e aí quando eu chego à noite pra pesar, eu subo na balança e nem 1 grama. Nada menos. E aquilo aí me bate um desânimo, putz, eu segui tudo certinho, eu segui o planejado, e por que não deu resultado? Aí já bate um desânimo, vem aquela sensação ruim, mas eu afasto isso da minha cabeça rapidamente. E na quinta de manhã, antes de dormir, já me preparo. Amanhã eu vou fazer de novo. Amanhã eu vou seguir em frente. Mas quando eu acordo na quinta de manhã, tem algo diferente no ar. Acho que a cama tá um pouquinho mais gostosa que o normal. Talvez eu acho que eu não dormi tão bem. Eu tô com a preguiça no corpo. Acho que tá mais frio hoje. E aí eu fico, sabe, na verdade, eu não quero nem levantar da cama. E aí eu percebo que tem outro eu dentro de mim. O eu gordo voltou, ele está de volta e ele quer voltar a comer aquele misto com presunto e mussarela, aquele leite cotode no café da manhã, e ele quer colocar até bacon com ovos, é o que ele quer. Ele ficou 3 dias se privando e ele voltou. E aí isso acontece o tempo todo. E vocês estão rindo, acho que vocês sabem o que está acontecendo, porque isso acontece comigo e acontece com vocês também, porque não tem como você fazer os dois ao mesmo tempo. Por isso que o Márcio Atala, lá no Fantástico, ele fala que você tem que mudar o seu estilo de vida. E quando você muda o seu estilo de vida, você tenta bloquear uma das 2 mentalidades. Mas as 2 que eu viver ao mesmo tempo, não tem jeito. Um precisa perder para o outro ganhar. Não tem como você fazer as 2 coisas. Aí, no mundo empresarial é mais difícil ainda. Porque existem 3 personalidades dentro de cada um de vocês. Eu vou explicar para vocês como que elas são conflitantes e como é que tem que fazer. A primeira personalidade é a personalidade empreendedora. O empreendedor, ele vive no futuro. Ele é um cara que fica enxergando o futuro, ele adora mudança, ele corre atrás dessa mudança. O empreendedor, ele quer ordem, ele quer controle sobre o presente para garantir esse futuro que ele está enxergando. E ele quer esse controle, e normalmente ele vira para assim, pô, você é muito lento, você não acompanha meu raciocínio, não? Mas o empreendedor esquece de falar que a pessoa que ele está passando, que não acompanha o raciocínio, não está enxergando esse futuro que só ele que está enxergando, porque o futuro é dele. Ele que projetou essa bola de cristal para ele. E o empreendedor, ele tem essa sede pela mudança o tempo todo e está enxergando só lá. A segunda personalidade é o administrador. O administrador já vive no passado. Sem o administrador, jamais você teria planejamento, previsibilidade, ordem. E o administrador odeia o empreendedor, porque o empreendedor quer mudar tudo. E o administrador fala, não vai mudar, porque está tudo organizado, não. Eu custei para deixar tudo planejadinho, e agora você quer mudar tudo? O administrador, ele constrói uma casa e vive nessa casa pro resto da vida dele. Já o empreendedor, quando ele termina de construir a casa, ele já está projetando a casa futura dele. O terceiro perfil é o perfil técnico. O perfil técnico é gente que faz. Ele odeia administradores e planejadores, porque o técnico, o lema dele é o seguinte: se você quer bem feito, faça você mesmo. É aquele cara que ele não consegue delegar, toda vez que ele delega, a pessoa não faz do jeito que ele queria e ele está querendo fazer algo diferente. O técnico, ele vive o presente, ele é um executor, ele não gosta de pessoas que pensam e projetam e planejam, não. Ele fala que quiser filosofar demais. Você está filosofando, eu quero a execução. Esse é o técnico. Então, o técnico, o administrador e o planejador e o empreendedor são perfis totalmente diferentes um do outro e totalmente conflitantes, e todos nós temos um pouquinho dentro de si. Agora, tem um mito que diz que é o chamado mito do empreendedor. Porque como que nasce o pequeno empresário? O pequeno empresário, normalmente, é uma pessoa que sabia fazer muito bem bolos de chocolate. Ele pensa, vou abrir uma empresa de bolo de chocolate. Outro empresário, ele era um ótimo técnico de informática, ele sabia usar computador e pensa, vou abrir uma empresa de informática. Só que aí ele vem carregada com si desse perfil técnico. Então o mito do empreendedor diz que, isso é segundo uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, fala que você tem dentro de si, o ideal seria que você tivesse 33% de cada. Você seria uma pessoa espetacular, porque não adianta você ser só empreendedor, não adianta ser só técnico e só administrador. Você tem que buscar esse equilíbrio.
o ideal é que você fosse 100% equilibrado e hora você sentasse em cada uma das suas cadeiras, né? Hora você está executando cada uma das suas funções. Mas o mito do empreendedor diz que o pequeno empresário, em média, ele é 10% empreendedor. Ele é 20% administrador e 70% técnico. E o que acontece com o empresário que ele é 70% técnico? Ele é a pessoa que chega na empresa e começa a trabalhar e trabalha 8, 10, 12, 14 horas todo dia e no dia seguinte tem mais trabalho para fazer, porque ele está incumbido nessa atividade de ser técnico, porque ele não consegue delegar, porque se quer bem feito, faça você mesmo. E é por isso que muitas vezes você chega na sua empresa, às vezes trabalha demais, você coloca o pé, a internet caiu, você vai lá, você tem que resolver, porque o técnico adora, ele tem esse prazer por apagar o incêndio, ele gosta de executar. Naquele slide que eu passei, que eu falei para ter acabativa, ele adora iniciar e terminar uma tarefa. Uma empresa que é regida só por empreendedor, ela está fadada ao fracasso, porque está olhando só para frente e está olhando só no futuro e não tem quem garante o presente. Uma empresa regida apenas por administradores vai ter as coisas muito bem organizadinhas em caixas de cor cinza, mas daqui a pouco ele vai perceber que não existe mais o que organizar, porque a empresa já não existe mais. E a empresa regida apenas pelo técnico, o técnico vai trabalhar dia após dia e não vai conseguir sair desse ciclo vicioso. Então, você tem que buscar formas de equilibrar cada uma dessas partes. Porque muitas vezes você pode ficar pensando que, aquela famosa frase, o olho do dono que engorda o boi. E essa frase, ela pode ser verdade ou não, depende de como você criou o seu gado. Se você criou o seu gado dentro de gaiolas, vamos mudar de animal aqui, você criou os seus passarinhos dentro da gaiola, não adianta soltar eles não, eles não vão conseguir sobreviver. Então óbvio que o olho do dono vai engordar o boi se o passarinho ficou só dentro da gaiola, ele vai sair, ou ele vai morrer, ou então ele vai voltar para a gaiola, porque você não educou a sua equipe para buscar ser diferente, você atrofiou a sua equipe. Agora, toda vez que alguém vem te perguntar, e eu queria que, se vocês concordarem com isso que eu estou dizendo, que vocês aplicassem hoje ainda, quando vocês chegarem na empresa de vocês, ou então amanhã de manhã, toda vez que um membro da equipe de vocês vier perguntar alguma coisa para vocês, ô chefe, como é que faz isso, isso e isso? Não responde. Sabe por quê? Porque você, toda vez que você responde direto, você faz o membro da sua equipe não pensar. E eu falo isso porque isso aconteceu comigo. Eu era coordenador de obras de uma construtora e eu tinha o diretor de obras, que era o meu chefe imediato. E eu tava lá sempre trocando ideia com ele, a gente tinha um relacionamento muito bom, e eu sempre perguntava para ele as coisas. Mas aí no dia que ele saiu de férias, eu percebi que eu perguntava demais. Sabe, porque pensar dá trabalho. Para que pensar? E o nosso cérebro é programado para não pensar. Todos vocês são preguiçosos, eu sou preguiçoso. A gente só não é preguiçoso demais porque a gente corre atrás do resultado. Porque se deixasse, a gente ia ficar na cama, na televisão. Eu perguntar para todo mundo, se todo mundo ganhasse na Mega Sena, vocês iam continuar trabalhando para Dedéu? Não ia. Por quê? O nosso cérebro é programado para economizar energia. Porque ele quer sobreviver, ele não quer gastar energia à toa. Então toda vez que um funcionário seu chega com uma pergunta e você responde no ato, você faz, ele aprende a não pensar. E você está atrofiando a sua equipe a não tomar decisões. Tem uma frase que eu adoro muito, que ela fala assim: problems down, solutions up. Os problemas na hierarquia é para baixo, as soluções para cima. Então normalmente a equipe chega para você buscando algum, fala, ô chefe, tô com esse problema. E aí? Sabe, devolve. Se você não devolve, você sempre responde, você atrofia a sua equipe. Aí o olho do dono sempre vai guardar o boi. Aí você vai trabalhar 14 horas por dia, vai chegar no dia seguinte e não vai conseguir parar de trabalhar. Minha equipe não é motivada. Motivação é motivo para ação. Ela não é motivada. Ela é motivada, sim, a ficar no WhatsApp. Ela é motivada a te enrolar. Ela é motivada, ela tem um motivo para fazer um monte de coisas que às vezes você não acha interessante. Agora, se você quer que ela tenha um motivo para a ação que você deseja, então dê motivo para ela. Motivação é dar motivo, é ter propósito. Para que existe a empresa de vocês? A empresa de vocês existe para quê? Por que eu faço aquele trabalho? Toda vez que você for pensar em alguma atividade a ser feita, tem sempre 3 níveis de pensamento. O último pensamento, que tem que ser o último a ser pensado, é como eu vou fazer isso.
como eu vou fazer isso? O do meio é, o que eu tenho que fazer? Mas o mais importante é, por que eu estou fazendo? Se a pessoa não entende o porquê, ela não tem motivo para a ação. Então ela não vai buscar, ela nunca vai ter essa motivação que você tanto reclama. Pô, minha equipe não é motivada, o pessoal não quer saber de nada. Sexta-feira à tarde, o pessoal já tá em outra, porque elas não têm o motivo. Ela precisa ter esse motivo para a ação. Então você deve buscar sempre, quando você for delegar a atividade, eu quero delegar uma atividade, preciso delegar como vai fazer para o projetor funcionar. Não delega a atividade, delega o problema. Toda vez que você, em vez de delegar a atividade, você começa a delegar o problema, ou seja, ô Joaquim, eu preciso do projetor funcionando no horário do evento. Esse é o problema. Eu não preciso que ele vá lá e aperte um botão. Porque se você falou, ô Joaquim, quando começar o evento, você vai lá e aperta um botão, você delegou a atividade. E aí ele vai lá e pode executar, mas talvez ele tinha uma ideia muito melhor que a sua. Porque você pode ser um Zé Mané, igual eu sou um Zé Mané, e tá com uma ideia boa, que você acha que é espetacular, mas não é não. O Joaquim tem uma ideia muito melhor para fazer o projetor funcionar, ele sabe como programar o projetor, ele vai só te perguntar qual é o horário do funcionamento, ele vai programar e vai estar tudo executando no ato. Então você tem que ter, toda vez que você for delegar alguma coisa, delegue o problema e dê o motivo para que a sua equipe haja. Então, pessoal, quando você... Como é que tá meu tempo aí? 15 mais ou menos? Quando você estiver pensando algo que você quer que a sua equipe haja, tem uma história também que eu gosto de contar, já que eu tô com o tempinho, eu vou contar ela, que é chamado jogo do trabalho. Porque você já viu que as pessoas, elas ficam extremamente motivadas para jogar no celular e também extremamente motivadas para jogar um futebol, por exemplo, com os amigos? Mesmo que o futebol machuque, cansa, né? Você tem que ir lá, às vezes tá frio. Eu lembro que eu tinha uma pelada domingo de manhã na minha juventude, né, quando eu tinha meus 20 e poucos anos. Era domingo de manhã, às vezes eu ficava na balada até 4 horas da manhã, dormia 2 horas, mas ia pra pelada domingo de manhã. Por que eu tinha essa motivação? O que o esporte tem e o que os jogos de celular têm que às vezes não tem no dia a dia de trabalho da sua equipe? O que o esporte tem? Ele tem uma meta muito clara, tem o placar do jogo que fica, todo mundo sabe se você tá ganhando ou se você tá perdendo. E a sua equipe às vezes não tem um placar do jogo, ela não sabe se ela tá indo para a direção certa ou não. O esporte, ele tem o técnico que fica do lado de fora regendo a orquestra. Você não pode entrar em campo, o técnico não entra em campo para bater o pênalti, mas ele treina muito bem a equipe, porque treino é treino, jogo é jogo. Eu tô dando essa palestra aqui, ontem à tarde eu tava aqui ensaiando ela, treinando. Porque tem muita gente que às vezes vai fazer uma apresentação comercial num cliente espetacular, que ele ficou 3 meses para poder estar na frente daquele cara, e ele não treinou o que ele vai falar, ele não treinou o pitch dele. E é muito importante você treinar, porque quando você chega para execução, cara, você tem que chegar lá, fera. Eu gosto de falar que hora de fazer prova não é hora de pensar, não. Você já pensou tanto no estudo, já preparou tanto, que na execução, na hora de fazer a prova, ou na frente do cliente importante, cara, você vai sem pensar, porque já tá tudo na sua mente. Então a gente tem que sempre buscar o jogo do trabalho, transformar o dia a dia do trabalho em um jogo. O jogo, por exemplo, os jogos de celulares, hoje em dia não existe mais nenhum jogo que é viciante, que é você com você mesmo. Não é só você jogando, sempre tem uma comunidade. Conecte no Facebook, para todo mundo saber o que está acontecendo. Olha, a Maria tá 10 pontos na sua frente. Aí você vai lá, ganha da Maria, manda um WhatsApp para ela. Ô Maria, detonei o seu recorde lá, tô na frente. Porque existe essa comunidade. E às vezes, muitas vezes, na equipe de você, não tem essa comunidade. Cada um fica fazendo o seu trabalhinho ali. E se você quer que as pessoas tenham uma interação boa, se você quer que eles tenham um relacionamento bom, o segredo é a interação. Quando eu morava na rua Bougainville, ali no Eldorado, e morava no meu prédio o Pedro e o Samuel. Eu era muito amigo do Pedro e do Samuel. E aí eu era um inimigo, né, aquelas rixinhas de adolescência, do Yuri e do Cabral. Eles moravam ali na rua de baixo. Aí tinha futebol, era aquele negócio meio pegado. Aí outro dia eu fui lá na rua de baixo, peguei a menininha da rua de baixo, eles ficaram mais puta ainda comigo. Mas aí tinha essa rixa. E hoje eu consigo fazer a leitura de por que eu tinha a rixa com Yuri e com Cabral e era amigo do Pedro e do Samuel. Sabe por quê? Porque meu pai comprou um apartamento na rua de cima.
Se ele tivesse comprado apartamento da rua de baixo, eu era amigo do Yuri do Cabral, ia ter rixinha com o Pedro e com o Samuel. Então, por quê? Porque eu convivia com eles diariamente e tinha essa interação. A equipe de vocês tem que ter interação para que elas se convivem cada vez melhor e todo mundo junto pro mesmo, olhando para a mesma direção. E aí é a função sua como líder alinhar essas direções. Porque se todo mundo tiver muito amiguinho também, mas cada um olhando para um lado, aí não vai ser interessante. Você quer que todo mundo olhe para o mesmo lado que você está olhando, mas você não fala o lado que você está olhando. Você tem que comunicar com a sua equipe tudo o que está acontecendo. E eu comecei essa palestra... Ô mãe, não sai não, rapidinho, fica aqui. Eu comecei essa palestra... Não, fica aqui rapidinho, que essa parte eu vou falar aqui. Eu comecei essa palestra perguntando se eu sou louco de ser empresário. E eu sou sim louco de ser empresário. E as duas pessoas responsáveis por isso estão aqui, que é a minha mãe e meu pai. A minha mãe, ela me ensinou que sucesso é uma decisão, sabe? Você não termina quando acaba, termina quando você chega no fim. E se você não chegou no fim, você continua, meu filho, continua batalhando, continua. Ela me ensinou a ter resiliência, que é a capacidade de você absorver impacto e tomar as porradas que a gente toma todo dia, que é muito difícil você ser empresário. Você toma pancada todo dia. Eu falei, existe 1 milhão de motivos para você não ser. Mas ela me ensinou a absorver isso e que quando você perder os seus telhados, meu filho, você ganha as estrelas. E você vai sempre dar a volta por cima, e a gente precisa sempre dar a volta por cima. E a outra pessoa que é responsável é meu pai, que quando eu era criança, ele sempre, toda vez que eu chegava com um problema pra ele, eu acho que eu nunca falei isso pra ele. Eu sempre, quando chegava pro meu pai com um problema, ele sempre falava assim: se vira, negão. Se vira. E por isso ele não me atrofiou. Ele fez eu me virar, ele não me respondia. Sempre se vira, negão. E é isso que eu tenho ensinado pro meu filho de 7 meses. É ele se virar, porque a vida não tem respostas prontas, não. E é por isso que eu sou, sim, louco de ser empresário. Eu queria agradecer a vocês dois. Obrigado.